Olá para você que acompanha as redes sociais do Jornal Antena. Eu sou o jornalista Marcelo Lovato e este é o 13º episódio do podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. Uma iniciativa do Jornal Antena que valoriza, que exalta a trajetória do educandário encantadense que em 2025 chega ao seu cinquentenário. Para este projeto, nós contamos com oferecimento, com patrocínio, com a força dos seguintes apoiadores: Sicredi Região dos Vales, Espaço Florescer, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini, e ainda da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira. A vocês, nossos muito obrigado pela parceria, pela dedicação conosco neste projeto. Hoje nós deixamos a redação do Antena, deixamos também as dependências do Scalabrini para virmos até a residência da Dona Maria José Frigieri. A Dona Maria tem uma história longa lá no Scalabrini. Ela foi professora, atuou durante muitos anos lá no educandário e vai contar um pouco para a gente sobre a sua passagem, sobre a sua trajetória lá dentro da escola. Dona Maria, sim, primeiramente, muito boa tarde, muito obrigado por nos receber. O prazer é meu. E para quem nos acompanha, os nossos internautas, quem é a Dona Maria José? Bom, a princípio meu nome é Maria José Dalla Lastra Frigieri. Dalla Lastra, perfeito. Dalla Lastra Frigieri. Frigieri. Eu tenho uma caminhada que eu iniciei o magistério lá em Mussum, em 1963. E vim depois fazer o magistério aqui em Encantado, no antigo colégio Madre Margarida. Madre Margarida. Que há muitos anos passou a ser a Escola São Pedro de Encantado. E depois ainda passou por um segundo período que foi Escola Estadual de Ensino Médio, que é o trajeto que veio sendo feito. E hoje chama-se Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini. Eu lecionei a partir de 1900, desde a fundação dele, dessa escola Scalabrini, de 1973 até meados de 1995. Pouco mais, 22 anos mais ou menos dentro dos corredores da escola, sem contar dentro do São Pedro e Madre Margarida. A minha trajetória foi muito boa, me deixou muitas saudades. Hoje chego na cidade, reconheço uma infinidade de ex-alunos, porque eu trabalhei magistério, a contabilidade, auxiliar de contabilidade e, mais ainda, depois, o fundamental, que eu comecei a pegar a primeira turma de 5ª série até o 3º ano do 2º grau. Tive a honra de ter esse acompanhamento. Hoje eu tenho ex-alunos que são médicos, engenheiros, professoras de várias áreas. Não tem área que não tenho ex-alunos meus. E foi uma honra ter trabalhado, porque eu peguei todo esse ciclo, que foi uma trajetória maravilhosa, onde, principalmente, quando houve aquela fusão do São Pedro, que era particular, para a Escola de Ensino Médio Estadual, graças aos valores que havia na cidade, na figura do prefeito Dr. Evaldo Zílio. Prefeito Evaldo Zílio. Isso na década de 70, sempre bom relembrar. Sempre foi ele. E aí, nesse período, ele foi um batalhador para que houvesse aqui, que fosse implantada a escola estadual do município, que ficasse aqui. E nós tivemos também, nesse período, a pessoa que veio para ser diretor,
Primeiro foi a dona Jaci Sandri. Dona Jaci Sandri, que foi a nossa 10ª entrevistada do projeto, inclusive. Um abraço, dona Jaci. E mais depois o seu Valmir. O seu Valmir veio carregado de bateria nova, onde que veio e impulsionou a nossa escola, na qual ela começou a ter uma edificação educacional muito elevada. Que nós, todos os professores, a gente trabalhava com amor à camiseta. E isso é uma coisa que eu não deixaria de citar nunca, que todos os professores, na época, tinham a vontade que houvesse aqui aquela escola que fosse uma escola muito boa, aonde que deixaria boas sequelas. E hoje, sabe-se, caminhando aos 50 anos, nós temos orgulho de olhar para trás e ver esse período. Maravilha, dona Maria. A senhora comentou também nos bastidores que o Scalabrini era uma referência não só aqui para a região, mas que ultrapassava as divisas, digamos assim, e até a região lá de Passo Fundo. Explica um pouco melhor o porquê de tanta distância, digamos assim. Não, é o seguinte, as coordenadorias são divididas, naquela época eram divididas, hoje já não sei dizer muito. Perfeito. Mas naquela época era assim, a nossa era a 3ª região escolar Estrela. Que era a Delegacia de Educação, não é? Educação. Depois havia a 4ª coordenadoria, que ela abrangia até Passo Fundo. Ah, perfeito. E nós, aqui a Escola Scalabrini, ela foi notificada como uma das escolas quase que modelo do Estado. Escola modelo, olha só. Sim, graças àquele intuito de que todo mundo queria trabalhar, vestindo a camiseta professor, que a gente isso não vê muito hoje, infelizmente. A escola tinha aquela preocupação de largar um cidadão que fosse ele dentro da sociedade, dentro da família, que fosse uma pessoa valorizada como um ser humano. E é isso que a gente hoje não vê tanto a educação ser nessa finalidade. Perfeito. E aproveitando esta comparação que a senhora fez, dona Maria, o que no teu entendimento, qual é a principal diferença no teu entendimento, neste ponto que a senhora comentou, entre a época que a senhora lecionou e hoje em dia? Por que o professor de antigamente era mais valorizado? Quais eram as circunstâncias que faziam com que o professor tivesse aquela valorização, não digo não só dentro da sala de aula, mas pela sociedade como um todo, não é? É que eu acho que os tempos foram mudando e a nossa sociedade teve uma reviravolta. Eu vejo assim a mudança como professor, infelizmente, mais do setor, que muitos deles ficam atrelados ao setor financeiro. Realmente, é o que pesa muito para todos nós, o setor financeiro. E naquele período, não se ganhava tão bem, mas nem tão mal. Dava para a gente ter uma vida um pouco digna. Mas os valores, eu volto a retrocedo aos valores que também era dado ao professor, à família e ao aluno. Que era um tripé, digamos assim, um triângulo que funcionava mesmo, perfeitamente. Realmente. Inclusive a bandeira do Scalabrini, se não me falha a memória, aquela escadaria que tem, é sobre o conhecimento. Que é um livro aberto com uma escada, na qual o conhecimento sempre seria a parte maior. Seria a escada para o sucesso, para uma vida de desenvolvimento, né? Sim. A educação hoje, ela, infelizmente, ela não está tão, não digo rígida, mas ela não está sendo tão cobrada como era uma época. Perfeito. Eu acho que ali os tempos foram a desmotivação, até a própria família colaborou com isso. Eu vejo a sociedade, a família, o político, tudo. É uma inversão que os valores foram... Os padrões comportamentais foram se alterando com o passar das décadas. Realmente. E isso tudo hoje reflete, né? Tu pode ver, uma criança está caminhando com a mãe não sabe ensinar, tu está no meio da rua, não sabe ensinar, vamos aqui pela faixa de segurança.
Aí a criança está com um picolé na boca, joga o palito no chão. A mãe não repreende, vamos já juntar e vamos colocar no lixo. Cidade suja é povo que não tem cultura. A senhora, então, ficou somando Madre Margarida, São Pedro e Scalabrini. Foram, então, mais de 30 anos. Então, somando as três, foram mais de 30 anos dentro do Scalabrini. Sim. Quando eu saí do magistério, eu somava 40 anos. 40 anos. Porque eu trazia de Mussum também, porque eu trabalhei também na escola scalabriniana lá. Uhum. Eu trabalhei de 13 a 15 anos lá. E depois eu completei aqui. E o que a senhora lecionava ali no Scalabrini? Quais eram as disciplinas? Aqui eu iniciei com a licenciatura de História. História. Depois aí eu tinha dentro no currículo, porque tinha magistério, contabilidade, auxiliar de escritório. Auxiliar de escritório? Que diferente. Sim. Ele era que tinha contabilidade. E quem quisesse ser técnico depois poderia fazer. E o antigo científico, né? Que era o auxiliar. O auxiliar. Então era uma carga maior de ensino, onde as matérias, matemática, português, as humanas, geografia, história. Naquela época tinha moral e cívica, tinha o SPB. Moral e cívica. Sou licenciada nessas também. E eu dava também estudos rio-grandenses. Interessante. Na contabilidade dava história. A política e administrativa do Brasil. Na contabilidade. Na contabilidade também. Então eram planos totalmente diferenciados. Havia uma diversificação do conhecimento. Do conhecimento. Tu tinha que ter já uma rigidez tua no momento que tu entrasse dentro da sala de aula, que tu sabia que tu não era uma professora de história. Tu era uma professora de estudos rio-grandenses. Então, tudo sobre o Rio Grande do Sul. Tinha que saber praticamente tudo. E é uma coisa que eu sempre gostei, porque a parte humana, ela é linda porque te dá um cabedal de conhecimento. Eu não chamo cultura, porque cultura, uma pessoa culta, para mim, é meio difícil tu estabelecer. Um Rui Barbosa. Para mim, o professor, ele é bem avantajado em conhecimento. Porque eu sempre fiz essa divisão. Então, quando uma pessoa diz, existe essa diferença, então? Para mim sempre teve. Quanta cultura tem a pessoa. Não. Conhecimento. Cultura, tu vai adquirindo com o processo muito longo. A senhora comentou de duas disciplinas muito particulares daquela época, que era o SPB e a Moral e Cívica. Isso. O que, no caso, a nossa geração, eu sou da geração 90, a gente já não pegou estas disciplinas. Maravilhoso. O que tinha? O que eram essas disciplinas? A gente estudava as leis, tanto do Estado, primeiro federal. O que é uma Constituição? O que diz uma Constituição? Então, ali tu partia em cima dela. Então, Organização Social Política do Brasil, o SPB. E Moral e Cívica eram as leis que tu tinha que ter dentro de uma moral. Era algo mais voltado daqui a pouco para o ponto de vista ao civismo. Tinha daqui a pouco uma pegada mais filosófica, assim, ou não? Também? Tudo rodeia a filosofia. Tudo rodeia a filosofia. Sempre, a filosofia sempre está presente. Mas ali a moral e cívica, ela era mais constituída que tu falasse sobre as leis. Como a tua moral seria predominante. A tua como pessoa, como cidadão, como pai. Isso aí é uma coisa que eu acho que ela veio embutida depois em outras, mas ela foi descaracterizada. Isso, no caso, interessante esse teu ponto de vista, esse teu relato, Dona Maria. A moral e cívica seria daqui a pouco algo que foi escrito ali no período da ditadura militar? Foi a desculpa que deram para tirar essas matérias. A desculpa que foi a ditadura. Mas me desculpa, se tu vai analisar friamente, nós teríamos todos os governos têm esse lado, mas todos os governos tu teria que ter uma noção do que é as tuas leis do teu país. Sim. São normas que tu tem que seguir.
como cidadão brasileiro, como cidadão de qualquer nacionalidade. E no caso, voltando agora para a estrutura do Scalabrini, sim, enquanto referência, deixando a parte assim do ensino, a estrutura da escola, o que a senhora lembra que a escola tinha que a senhora possa destacar de diferenciais para ser uma escola modelo, por exemplo, na questão da estrutura? Na época havia assim, primeiro, o corpo docente, tá, que é o que mais pesa. Segundo, o como tu teria que trabalhar, o objetivo que tu teria que formar um ser humano. Que isso é muito, muito, muito próprio do homem, que ele quer sempre evoluir. Tá? Então a preocupação era essa. Eu acho que isso aí é um objetivo que não tem muita explicação. E na questão, quando eu digo da estrutura, a questão dos equipamentos, então das salas, a senhora lembra que parte lá a senhora lecionava lá na... Olha, meu filho, do terceiro andar até o térreo. Inclusive, eu tive uma turma que o meu diretor colocou quando estive a minha primeira gravidez da minha filha, Caroline. Ele colocou uma turma que estava no terceiro piso, lá embaixo no térreo. Era o diretor Valmir? Seu Valmir, porque eu estava já com pré-eclâmpsia e não poderia subir tantas escadas. Como eu tinha muitas turmas, e ele, sem eu ter falado nada, ele simplesmente baixou aquela turma aí embaixo para ser mais prático para mim. Acessível para a senhora. Sim, acessível. Ele foi um diretor pai. Em certos Teve uma sensibilidade, não é, de perceber a tua situação e aí tornar o trabalho mais fácil. Mais fácil, e aonde que ajudava, inclusive para mim, como saúde, e para os próprios alunos também. Isso foi muito interessante. E ele foi um legado que, Encantado, acho que sempre terá a vantagem de lembrar ele como uma pessoa que foi pioneiro nesse sentido de escola, que ela se tornasse a escola que se tornou 50 anos depois. Perfeito. E nesse ponto de vista, a senhora comentou que tinha várias turmas. A senhora lembra mais ou menos quantas turmas a senhora quantas turmas a senhora chegou a dar aula, ou ao mesmo tempo assim, eram várias turmas, era manhã e tarde, era manhã e tarde e noite, como é que era a tua rotina? O curso da manhã e o curso noturno. Certo. E tinha as tardes para algumas horas de atividade. A minha carga horária era 44 horas semanais. 44 horas. Mas eu fazia na final 50. 50 horas? 50 horas, porque eu tinha que fazer as atividades, eu tinha que me dispor ao mimeógrafo, que na época não existia xerox, depois veio xerox. O mimeógrafo, o cheirinho, o cheiro do álcool. Eu comprei quem comprou foi meu marido, para me ajudar. Inclusive, ele foi meu braço direito no sentido de me ajudar até em formalizar, porque eu fazia polígrafos, eu não adotava livro. Para os terceiros anos, eu fazia um polígrafo que era um compêndio de vários autores, porque a minha preocupação era o vestibular. Pois eu iria lhe perguntar se a senhora ainda tem contato com os teus contemporâneos de sala de aula. Alguns, mas muito poucos. Porque uns, não sei que trajetória tiveram. Mas se eles fizerem uma análise, e talvez consigam, porque os de lá já devem estar habitando ali. Inclusive, fica a ideia para a diretora Valesca, então, reunir os primeiros do Scalabrini. Os professores que fizeram história nos primeiros anos do Scalabrini. Começa aí em 73, 76, 73, né? 75. Eu estou aqui em 73, outra coisa. 75 até 78, 79, não precisava ter muitos, a menos essa turma. Os primórdios educadores. Da era Scalabrini. Isso. Seria uma vantagem maravilhosa, porque daria também oportunidade deles
virem, retornarem. Né? Retornarem Ter esse reconhecimento pela contribuição que deram para a escola, não é? Tinha uma turma maravilhosa. A gente sempre na sexta de noite, antes deles irem embora, normalmente a gente se reencontrava. Ou vinham aqui em casa e a gente fazia algum encontro para beliscar alguma coisinha. Uma integração entre os uma integração para ver a positividade que havia. A gente sempre se reunia de vez em quando em coisas assim. Que era uma troca de experiências que fazia diferença no dia a dia, não é? Muita diferença fazia. A preocupação era essa. Eu já chamo nem uma troca de experiências, era uma preocupação que houvesse. Que houvesse esse contato. Esse contato entre todos nós. E, inclusive, a maneira que a gente teve. Eu sempre fui uma professora que nunca deixei... meu nome é muito extenso. E em todos os trabalhos, tudo. Mas eu sempre fui a referência chamada Professora Zeca. Professora Zeca? Isso. Por que Zeca? Porque do Maria José é um apelido mais afetuoso, carinhoso. Certo. E eu achava mais assim, de mãe para filho. O aluno, aquele contato. Então tu não tinha aquela distância. Isso é muito, muito bom. Até porque eu, daqui a pouco, acredito que esse perfil do aluno não mudou tanto daquela época para cá. Não. Mas quanto mais próximo o aluno é do professor, mais ele tem uma vontade. Isso, a intimidade que tu tiver, o carinho que tu transmitir para o teu aluno, ele vai te devolver na troca. Essa troca dele querer aprender. E a senhora comentou antes sobre o ensino científico. O que era o científico? Era um auxiliar. Só que ele era mais assim, totalmente a carga diferenciada da contabilidade, diferente do que o magistério. Ele tinha mais aulas de química, física, matemática, português, inglês. Ele tinha a área humana, que era história, geografias, que fazem parte. Filosofia também tinha. Não todos os cursos, mas alguns havia. Então, havia, assim, já como é que eu vou dizer para vocês, um currículo mais acadêmico. Mais acadêmico. E o científico, que seria, nós não chamávamos científico, chamávamos de auxiliar. Auxiliar. Só que ele era um científico. Essa carga, tu tinha que fazê-la mais condensada, porque o objetivo era esse. Que era preparar, digamos, o aluno mais para o vestibular. E esses alunos iam para fazer a medicina, fazer odonto, fazer engenharia, fazer já cursos mais, onde que havia mais acadêmico. Mais escola, onde que houvesse, assim, que o currículo fosse mais intenso. Mais intenso. Que esses, então... Já naquela época eram os cursos mais procurados, digamos assim. Direito daqui a pouco também era um curso. Não, o direito vinha, e inclusive quem despertava o direito era eu na história com Roma. As leis romanas, né? Sim. Então tem muitos alunos que eles não prestavam atenção. Quando iam para o vestibular, vinham, Zé, que eu precisava saber. Agora você precisa. Tu matou a aula. Isso que vai acontecer. Não, mas aí eles procuravam dizer, não, tu faz isso. Estudavam e se deram bem. Que legal. E a senhora, agora, comentou dos professores, a senhora consegue citar agora alunos famosos, digamos assim, que a senhora ainda tem contato, seja aqui em Encantado, Olha aqui, se tu olhar aqui no centro, aqui de clínico, tem o doutor Castoldi, doutor Nédio Castoldi, que foi nosso entrevistado anterior à senhora, inclusive. O doutor Nédio Castoldi. Depois, se tu vai mais adiante, tem vários que são odontos, que também passaram pelo Scalabrini. Pela sua sala de aula. Sim, tem a Cláudia Berté. Inclusive, eu tenho a honra que eu comecei com ela na 5ª série e terminei no 3º ano do 2º grau. Então... Ela foi uma caminhada comigo. Eu tinha esse sonho de ter, do fundamental, da 5ª série até o 3º ano. E vim fazendo com eles.
Inclusive, então, vários seguiram com a senhora de todos esses anos? Sim, Olha, essa que legal. turma. Que bacana. Essa turma, que foi da Cláudia Berté, do Fernando Grison, filho do seu Valmir. Tem vários ali. Andréia Preto. Tem vários que eu agora até me fogem os nomes, mas que fizeram essa caminhada. Então, foi uma relação que ao longo dos anos deixou saudades. Deixou saudades. Deixou. E a senhora lembra de algum momento marcante assim na senhora enquanto professora? Então, não digo dentro da sala de aula, mas que na escola a senhora lembra com muito carinho, então um momento que tenha ficado guardado para sempre. Olha, as nossas festas de São João. Festas de São João. Nossas quermesses. As nossas quermesses que eram chamadas. Sim. Era uma quermesse feita com alguns alunos trabalhando e com a renda que desse se ampliaria a biblioteca, que não havia naquela época computador. Não havia, claro. Mas o que precisasse era uma forma de ter dinheiro. Então... E eu fazia as famosas maçãs do amor. Maçãs? A senhora fazia as maçãs do amor. Sim, além na hora. Ainda se fazia isso. A maçã do amor. E aí, no caso, pelo que eu entendi, então, tinha esse espírito, o próprio espírito comunitário da escola, não é? Sim. Nós tínhamos grupo dentro da escola, era maravilhoso. Tinha grupo de teatro. Grupo de teatro? De teatro, sim. Certo. Hoje tem muitos que depois aí foram até, eu acho, para artes cênicas. Teve, assim, vários. E tinha um grupo muito depois também tinha um grupo de jogos de parte que é o professor Albino, tinha o Saraivinha, que foi até em Franca. Era basquete? Sim, basquete. Nós tivemos muito, assim. Então, são gente... Esse é um que quando chego perto dele eu me sinto diminuída, porque ele bate aqui assim. E a gente tem um amor, assim, por eles, porque eles foram aqueles alunos filhos da escola. Filhos da escola. E no caso, por exemplo, a senhora comentou das quermesses, não é? Da reversão da renda para aplicar dentro da própria escola. Na escola, o que precisasse. O que precisasse. O que precisava, a gente precisava de tudo. Porque uma escola, sempre ela precisa, né? E naquela época não vinha o dinheiro que vem hoje. Ia dizer, não tinha aquele auxílio governamental do que... Não. Nós tínhamos a Associação de Pais e Mestres, que era esses que ajudavam. Que é o famoso CPM? Isso, CPM. Fundei também a primeira, aí dentro do Scalabrini, agora me veio em mente, o primeiro grupo de mães. Grupo de mães? A senhora foi a fundadora? Sim. Olha só. Sim. Nós tínhamos máquina lá, requisitei umas mães que tinham vontade e a gente se reunia uma vez por semana, elas vinham e davam aquilo que elas sabiam. Pintura em pano. Eu tenho a Inês Kreff, eu tive a Silvia Porto, que foi maravilhosa, também ajudou muito nessa parte. E tive a Ilani Tché, que liderou bastante tempo o meu clube de mães. Certo. E dos conselhos, então, era algo parecido, ok? Sim. Com os moldes atuais? Isso. Não sei como é hoje, mas era assim, feito. Certo. E, no caso, quando eu me refiro à entrega ali das avaliações dos boletins, os pais iam na escola receber, o boletim era entregue assim, daqui a pouco... Tinha uma estrutura muito específica para os boletins? Era o seguinte. Normalmente o aluno de segundo grau, ele recebia o boletim. O aluno do segundo recebia, não precisava o pai ir lá. A não ser que houvesse um problema muito grande. Muito mais sério, muito mais sério. Passou anos 70, passou anos 80, passou parte dos anos 90 também. Até 95. E, no caso, a senhora lembra... o dia que a senhora se aposentou, como é que foi essa, digamos, separação assim, com o Scalabrini? Cortar o cordão umbilical. Cortar o cordão umbilical. É a verdadeira expressão que eu uso. Eu, quando recebi a minha aposentadoria, foi em 1987. 87? Porque eu comecei o magistério com 16 anos. Com 16 anos, lá nos anos 60 ainda? 63 em diante. 63, aí a delegacia me chamou, porque a minha grade
curricular já estava preenchida. Nunca tive uma lisura nela, nem uma falha, nem uma falta, nunca. Nunca. E quando veio, que vem através do Diário Oficial. Sim. Quando veio em dezembro de 87. E eu só saí da escola mesmo em 95. E esses 8 anos, a senhora, então, foi contrato com... Contratos emergenciais. Aqui com a Secretaria de Educação do município. Secretaria do município. Sim. Porque aí se eu quisesse desistir, também eu cruzava a rua, já chegava aí. Sim, só atravessava, não quero mais. Foi muito gostoso, foi muito bom. E aqueles anos eu me dediquei realmente mais a parte dos terceiros anos. Se pudesse repetir a experiência, a senhora repetiria. E não saberia fazer outra coisa a não ser professora. É? A gente tem que vestir a camiseta escrito professor e ter muita fé. Tu tem que pensar Deus, família e escola. Educação. Que um relato muito bonito, muito bacana da senhora, Dona Maria. E nesse contexto, até para a gente já se encaminhar para a reta final, a gente sabe que a profissão professor, a gente com uma certa frequência vê que o Brasil está perdendo professores cada vez mais, não é? Que corre-se o risco daqui a 20 anos não termos professores suficientes para as escolas. O que fazer, no teu entendimento, para frear esse processo? Para convencer o jovem a dar aula, a escolher a profissão? Tem que estimular muito, porque é uma coisa que é nata na pessoa. É o que tu tem que ir lá dentro, e tu tem que despertar. E esse despertar eu não sei o como. Porque nós estamos num período que a tecnologia, ela avançou muito. Sim. E vai continuar avançando sempre. No fim, quando eu dizia para o meu aluno, nós vamos ter consórcio de caixão, nós vamos pagar água caríssima, e agora eu digo mais uma, nós vamos ter tudo isso, e nós vamos ser, e ainda no outro dia, nós vamos ser código de barra. Não precisou, agora eu... O QR Code. O QR Code. O QR Code. A gente coloca o celular e já... Pronto. E pronto. Então eu digo uma coisa, isso aí veio facilitar e ao mesmo tempo também eu acho que o cérebro humano não pode se atrofiar. Sim. Nós temos que sempre desenvolver cada vez mais. Estimular os... Nós temos vários neurônios. Não vamos deixar nenhum cair. Vamos estimular todos, para que sejam ativos. Interessante, mas... Porque o computador jamais vai ser minha mente humana. Jamais. Assim, por mais que a gente tenha aquela questão da máquina, de competirmos com a máquina, digamos assim, nenhuma máquina poderá ser capaz de... Não. O homem o cérebro humano é maior que a máquina. Basta hoje, se tu vai analisar, a NASA tem lá em cima gente perdida, né? Não conseguiram trazer de volta. Sim, só volta em fevereiro, inclusive. Em fevereiro, por quê? E por quê? Eu te pergunto. Eles vão ter que pegar ainda o X do Manso para ir buscar. Só isso eu te digo. E qual é a receita para uma escola chegar aos 50 anos sendo uma referência, sendo tão querida como é por todos que já passaram por ela, ou então fazem parte da atual geração, seja como estudante, seja como professor? Tem que sentar, repensar, ser criativos e botar em funcionamento. Perfeito. Que não adianta, tem que recriar. Não é copiar, recriar. Recriar para que, então, a escola siga por anos e anos, para sempre. Sim, que seja sempre aquele caminho. Maravilha. Com esta dica, com esta receita de quem por décadas e décadas esteve pelos corredores, pelas salas de aula do Scalabrini, a gente então vai encerrando por aqui o nosso 13º episódio, agradecendo imensamente
a dona Maria José por nos receber aqui Prof. na sua Prof. Zeca, professora Zeca, o Prof. Zeca para os contemporâneos, para quem para todos. Vivenciou, para todos. Prof. Zeca, então, muito obrigado por nos receber. Foi um prazer conhecer a senhora, entender a sua trajetória. E sempre lembrando que nós viemos até aqui com o patrocínio, com o oferecimento do Sicredi Região dos Vales, do Espaço Florescer, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini, e ainda da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado pela audiência. Confira este e os outros episódios no YouTube e no Facebook, também no Instagram do Jornal Antena. E nós voltamos ainda nessa semana ou na próxima com mais um outro episódio do Scalabrini rumo aos 50 anos. Até a próxima, valeu!